Hoje, dia 30 de dezembro, domingo depois do Natal, domingo na oitava do Natal. O que é a oitava? São os 8 dias nos quais a igreja celebra algumas festas como se fosse um dia só. Por exemplo, a oitava da Páscoa e a oitava do Natal. Do domingo de Páscoa ao domingo seguinte, nós chamamos de oitava. Do Natal, dia 25 ao dia 1º de janeiro, oitava. 8 dias como se fossem um só dia. Então hoje é dia de Natal na liturgia, ainda hoje. E no domingo, dentro da oitava, hoje, a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Nazaré. Muito bem, então hoje festa da Sagrada Família, domingo da Sagrada Família. Comecemos logo dizendo, rezemos pelas famílias, pela sua família, pela minha família, porque toda família é sagrada. Vamos ver por quê durante o programa de hoje. É uma alegria estar aqui com vocês, espero que o coração esteja na paz do Natal, não o Natal do mundo, não o Natal pagão, não o Natal sem Cristo, não o Natal do consumismo, não o Natal da bebida, mas o Natal de Cristo, que é paz, que é conversão, que é verdadeira procura de abrir o coração para o Senhor. Um feliz Natal, um feliz tempo de Natal para você, porque este tempo de Natal continua. São 5 festas de Natal. A do dia 25, a Natividade do Senhor. A de hoje, domingo dentro da oitava, a da Sagrada Família. Dia 1º de janeiro, depois de amanhã, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Domingo que vem, a Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus aos magos e através dos magos a todos os povos da terra. E depois, do outro domingo, de hoje a 15, a festa do batismo do Senhor, que aí encerra o tempo do Natal. Então vamos revisar 5 festas. Primeiro, Natividade do Senhor, dia 25 de dezembro. Segunda festa, Sagrada Família, no domingo, entre o dia 25 e o dia 1º, hoje, certo? Terceira festa, Santa Maria, Mãe de Deus. O que é que isso tem a ver com o Natal? É que o menininho que nasceu em Belém é o Deus verdadeiro, é o Deus perfeito, está certo? Então, dia 1º de janeiro, lá vão 3. Domingo, depois do dia 1º, festa da Epifania do Senhor, a manifestação de Jesus a todas as nações representadas pelos magos. Lá vão 4. E no domingo seguinte, a festa do batismo do Senhor, quando ele se apresenta publicamente ao povo de Israel. O menino que nasceu em Belém começa a sua missão pública. Então, um santo tempo do Natal para você. Que palavras tão comoventes estas do Eclesiástico. Tão práticas. Como a palavra de Deus é bonita. Como a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Nós vivemos num tempo de dessacralização. A gente não respeita mais nada. Nada. Não respeita as instituições, não respeita as pessoas. Mas uma vida na qual as pessoas não respeitem o que é sagrado, não respeitem, não venerem o que mereça respeito e veneração, uma vida assim não tem graça. Uma sociedade sem respeito, sem veneração, ela cai na banalidade, na leviandade, na selvageria. Olhe só esses conselhos que o Eclesiástico dá para a nossa vida de família. Deus honra o pai nos filhos. Ou seja, a honra que os filhos devem ao pai é uma honra a Deus. Entendam que o Eclesiástico, o que a palavra de Deus está dizendo. Um filho que desonra os pais, desonra a Deus. Porque Deus honra o pai nos filhos. O que Deus espera é que os filhos honrem os seus pais. E confirma sobre os filhos a autoridade da mãe. Pai e mãe, queridos ouvintes, são sagrados. São sagrados, sabem por quê? Porque eles nos deram a vida. O que você é, o que eu sou, nós devemos a nossos pais. Nosso temperamento, nossas características físicas, toda a nossa carga genética vem de nossos pais.
Não se escolhe pai, não se escolhe mãe. De um modo misterioso, por um desígnio que nos ultrapassa completamente, Deus escolheu a este homem, a esta mulher, para que fossem nosso pai e nossa mãe. Só por isso eles merecem respeito. Só por isso eu já devo ter para com eles uma atitude de respeito. Um filho que grita com o pai. Um filho que diz palavras duras com sua mãe. Ele está como que apunhalando o próprio coração. Ele está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque deste homem e desta mulher eu vim. Então, este respeito. Lembre que o mandamento de honrar pai e mãe é preceito da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus haverá de dar. Eu fui criança num tempo em que a gente pedia todos os dias a bênção ao pai e à mãe. Ainda hoje eu pego na mão do meu pai, peço a bênção e beijo a mão do meu pai. E depois o meu pai beija a minha mão. Eu peço a bênção à minha mãe, beijo a mão dela e depois ela beija a minha mão. E se eu não pedir a bênção, meu pai pergunta, tem pai não? Minha mãe pergunta, tem mãe não? Hoje, vou falar agora feito velho, hoje tem os modernismos. A mim não me agrada. Não me agrada, por exemplo, primeiro, um filho cristão não pedir a bênção ao pai é falta de educação cristã. É falta de educação cristã. Pode ter uma ótima educação humana, mas é um analfabeto cristão. A bênção, veja, a bênção, quando um pai abençoa, quando uma mãe abençoa, Deus confirma a bênção. Pode ser o pior pai do mundo, pode ser a mãe mais bruta ou desleixada. A bênção de um pai ou de uma mãe pesam diante de Deus. Um filho, quando encontra seu pai, no primeiro encontro do dia e no último encontro, deve pedir bênção papai, bênção mamãe. Pedir a bênção. Então essa é uma primeira coisa, porque isso nos ajuda também a recordar que pai e mãe são sagrados. Eles são os primeiros a nos abençoar. A primeira bênção que a gente recebe é do pai e da mãe, assim que nasce. Veja bem, essa é a primeira coisa. Então, ensinar os filhos a pedir a bênção. E aqui uma opinião. Veja, não estou dando uma norma, é uma opinião. Uma opinião. Se eu fosse casado e se eu tivesse filhos, eu jamais permitiria que um filho meu me chamasse de você. Pode rir, pode rir. Pode me chamar de quadrado. Pronto, eu fico quadrado e você redondo. Tá certo? Mas eu jamais... Eu seria um pai muito amigo dos meus filhos, de brincar com eles, tá certo? Eu sou louco por criança, eu gosto demais de jovem. Gosto. Mas o melhor modo de educar as crianças e de ajudar os jovens é manter o respeito para com você. O jovem, a criança, não espera que você seja um pateta, um com eles. Espera que você seja um marco, uma referência para eles. Eu jamais... Você educa os seus filhos como você achar. Eu estou dizendo como eu educaria os meus. Jamais um filho meu me chamaria de você. Olha, eu sou bispo. Eu nunca chamo um padre de cabelo branco de você. Eu sou bispo. Às vezes tem padre, talvez agora até esteja me ouvindo, que diz assim, Dom Henrique, me chame de você. Eu não consigo. Eu não consigo. Por exemplo, eu nunca chamarei Dom Lessa de você. É meu irmão no episcopado. O senhor arcebispo não é meu superior. É meu irmão no episcopado. Eu não o chamo de você. Ele é mais velho que eu. Ele é mais velho. Os cabelos brancos dele significam mais experiência, mais serviço no caminho de Deus, mais luta na vida. Deus o chamou primeiro, muitos anos antes de mim. Só por isso, ele já merece o meu respeito, a minha veneração. E o respeito... ele se exprime também nas palavras, nas atitudes, mas nas palavras. Então, hoje existe uma ideia errada, de pensar que pai próximo, pai bom, é o pai que se mistura com os filhos e você não sabe mais quem é pai nem quem é filho.
Quem é o educador e o educando não sabe mais. Isso é péssimo. Isto não é um ideal cristão de educação. O ideal cristão de educação é que o pai e a mãe tenham a consciência que eles têm uma dignidade, uma responsabilidade sagrada. Não é primeiro diante da lei do pai, não. É diante de Deus. Que o país, o governo, as leis não podem fazer você ter filho, não. Quem lhe dá a graça dos filhos é Deus. Quem gera a vida é Deus. E é a Deus que você vai responder um dia. Então, uma sugestão amiga, respeitosa e simples. Eduque seus filhos a respeitar você. Eduque seus filhos a respeitar os mais velhos. É tão bonito uma criança, um jovem que respeita os mais velhos. Você olha e diz, esse tem futuro. Esse tem educação. Esse sabe os limites. Esse um dia pode escutar conselhos. Esse não pensa que é o bam, bam, bam e vai começar a vida do zero. Esse saberá aproveitar a experiência dos mais experientes. Vá, eduque seu filho como a Escritura ensina. Corrigindo, ensinando a respeitar você. Seja carinhoso. Seja próximo dos seus filhos. Converse com os seus filhos. Mas, pelo amor de Deus, não se troque pelos seus filhos. Você é o pai. Você é a mãe. É você quem dá o tom. Saiba dizer sim na hora do sim. Saiba dizer não quando for para dizer não. Eduque seus filhos para depois não ter que chorar lágrimas frias pelos desmandos deles. Então, Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai, escute só o que diz a santa palavra de Deus. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los. Então evita desonrar teu pai. Evita desonrar tua mãe. E será ouvido na oração cotidiana. Então, cultive. Se você é filho, cultive o respeito pelos seus pais. Você pode até dizer, pai e mãe, eu não concordo com isso. Mas tem um jeito de dizer respeitoso e tem um jeito de dizer debochado. Tem um jeito de dizer com veneração, com palavras de filho, e tem um jeito de dizer bruto. Escute mais. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Repare, hoje, 2 vezes essa leitura diz que a nossa oração está ligada ao respeito pelos pais. Quem trata os pais com desprezo, quem trata os pais com frieza, quem não ama seus pais, não será ouvido na sua oração. Repare que 2 vezes a palavra de Deus hoje está dizendo isso. Olhe, pode ser que você que está me escutando tenha algum problema afetivo com seu pai. Tá certo? Pode ser. Pode ser que o seu pai tenha marcado você, ou porque bebia, ou pela brutalidade. Pode ser que o afeto de filho esteja morto no seu coração. Eu entendo. Mas o respeito tem que estar vivo. Eu posso ter, por exemplo, uma mágoa do meu pai, uma mágoa da minha mãe. Muito bem. Meu pai pode não ter sido um bom pai, minha mãe pode não ter sido uma boa mãe, mas eu devo respeitá-los. O respeito pelos pais é preceito de Deus. A Escritura não diz, honra teu pai porque ele é bom, honra tua mãe porque ela é boa. Não. O preceito diz, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se multipliquem na terra. Vamos hoje rever o modo de tratar nossos pais. Escute mais. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece ao pai é consolo de sua mãe. E aqui um conselho tão bonito, tão comovente, tão comovente. Meu filho, ampara o teu pai na velhice. Veja, ampara teus pais, teu pai e tua mãe na velhice. Não lhes causes desgosto enquanto ele vive. Isso vale para o pai e para a mãe. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez,
Procura ser compreensivo para com ele. Essa paciência com o pai, com a mãe que vão envelhecendo, que às vezes ficam meio ranzinzas, meio teimosos, mas sempre a paciência, nunca uma palavra dura, nunca, nunca, nunca. Esse homem, essa mulher lhe deram a vida. Ampara, ampara, meu irmão, ampara, minha irmã, a este homem e esta mulher, porque um dia eles te ampararam. Um dia eles perderam sono por causa de você. Um dia eles levaram você nos braços. Eles sorriram e se alegraram quando você nasceu. Ampara seu pai e sua mãe, agora que eles precisam de você. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhe em nenhum dos dias de sua vida. Nunca humilhe seus pais. Nunca, nunca diga uma palavra pesada, o senhor não sabe nada, o senhor já era. Nunca, nunca humilhe teus pais. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar teus pecados. E na justiça, ou seja, no julgamento de Deus, será para a tua edificação. Que conselhos bonitos. Vejam como a mentalidade da Escritura está longe dessa mentalidade que vê no pai um qualquer, vê na mãe uma qualquer. E aqui eu peço, você que é pai, você que é mãe, inculta nos filhos este respeito filial. Respeito pelo avô, pela avó, pelo pai, pela mãe. Respeito pelos mais velhos. Respeito. Respeitar não humilha ninguém. Respeitar não desmoraliza ninguém. Então esse respeito, inculta nos seus filhos esse respeito. Rezamos o Salmo 127, que mostra a bênção de uma casa em paz. Lembre, a família é sagrada. Nosso Senhor, quando criou o ser humano, pensou na família. Um homem, pai. Uma mulher, mãe. E do amor desse pai e da mãe, uma prole que vem. Veja, os filhos nascidos do amor. E no caso de um casal que tenha alguma esterilidade, no amor dos dois, sente a necessidade de adotar um filho. Não tenha medo de adotar, se for o caso. Também é fruto do amor. É do amor dos dois. Mas um filho centrado, educado por um homem e por uma mulher, com o referencial masculino e o referencial feminino. Com aquilo que é próprio do homem, da psicologia masculina, e aquilo que é próprio da mulher, a psicologia feminina. Esta é a família como Deus sonhou. Esta é a família que é sagrada. Esta é a família que o homem, com a sua loucura, com a sua falta de limite, com a ilusão de que é Deus, às vezes quer destruir, inventando tudo quanto é família anômala, heterodoxa, que não é família. Então, a família é sagrada. Um pai, uma mãe, os filhos. Que Deus abençoe sua família, viu? Que Deus abençoe a minha família. Muito bem, vamos escutar a segunda leitura da missa de hoje. Eu só vou logo dizer uma coisa. Observe tudo o que vocês escutarem nessa leitura, tudo o que São Paulo disser, ele está pensando na igreja chamada família. A família é uma igreja. Porque o que é a igreja? Uma comunidade de cristãos. Qual é a primeira comunidade de batizados, de cristãos, da qual a gente participa, na qual a gente está enraizado? É a comunidade chamada família. Então, esses conselhos que você vai escutar agora, da carta de São Paulo aos Colossenses, esses conselhos, todos eles são para a sua família, para você e para os seus. Vejam que coisa linda. A família, como a Escritura pensa, como Deus pensa, é uma comunidade de amor. É uma comunidade, primeiro, onde se reza. Onde se reza. Queridos irmãos, pelo amor de Deus, rezem em família. Rezem. Por exemplo, sempre que vocês tiverem a oportunidade de fazerem juntos a refeição, a família deve rezar. O pai puxa a reza. Se o pai não souber, a mãe puxa. Se nem a mãe souber, um dos filhos. Veja, rezar um Pai Nosso. E depois pedir, Senhor, derrama a tua bênção sobre a nossa mesa.
derrama a tua bênção sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Guarda-nos, Senhor, nos teus caminhos. Senhor, faze com que nesta casa a tua palavra seja vivida, o teu amor seja acolhido. Pronto. Então, a família rezar junto. Pode ser no domingo, um momentinho de oração. Olha, é uma graça que eu nunca vou ter como pagar a Deus. São tantas graças. Mas tem uma assim que eu trago no meu coração. Na minha família, eu aprendi a rezar com meu pai e com minha mãe. Não foi na catequese da paróquia. Quando eu fui para a catequese da paróquia, eu já sabia rezar. Eu já sabia o catecismo. Eu já sabia. Meu pai e minha mãe nos catequizaram. Aos domingos, a gente rezava junto. Terminava a missa, chegava em casa, papai e mamãe sentavam a gente rezava junto, partilhava um pouquinho da palavra de Deus, fazia uma revisão da semana que passou, para começar bem a nova semana. Depois ia brincar, cada um ia cuidar da sua vida. Então, esses momentos são sagrados. Você que é pai e é mãe, como é que seus filhos vão conhecer a fé? Você vai esperar somente pela paróquia, para a catequese de primeira comunhão, se fizerem, para a catequese de crisma, se crismarem? Ô, meu irmão, minha irmã, você pai, você mãe, são os primeiros educadores da fé dos seus filhos. No dia do seu casamento, foi-lhes perguntado: quereis acolher os filhos que Deus vos der, educando-os na lei de Cristo e da sua Igreja Católica? E vocês disseram sim. Pois bem, São Paulo, hoje, na Santa Palavra de Deus, nos convida a isso. A que a família seja um lugar, primeiro, de oração. Segundo, de respeito um pelo outro. Olha, na nossa família a gente devia dizer: o amor de Cristo nos uniu. A vida de família é fogo, porque eu conheço direitinho os defeitos e as virtudes dos meus irmãos. A gente nasceu juntos, a gente convive. Eu conheço bem meus pais me conhecem. Na família a gente não tem como se enganar, como se mascarar. Mas compreender na fé, com uma visão de fé, com um coração de fé, com um olhar de fé, que nós estamos juntos na família, porque Deus nos uniu ali. Então eu devo honrar meus pais devem me honrar. É o que São Paulo diz, olha: filhos, obedecei aos vossos pais. Mas também diz: pais, não intimideis, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Os filhos devem respeito filial ao pai e à mãe, mas o pai e a mãe devem cuidado e respeito paterno para com os filhos. Marido e mulher devem se amar. Maridos, amai vossas esposas, não sejais grosseiros com elas. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Então, a família é uma comunidade, primeiro de fé, de oração, depois uma comunidade de vida recíproca, de vida fraterna, de vida comum. Tem mais? Tem. Na família a gente aprende os grandes valores da vida. A família é uma escola. É uma escola. Ali deve-se aprender o valor da palavra dada, o valor do trabalho. Ali se deve aprender o valor da partilha. Que coisa feia hoje, olha, é assim. Cada um é um reizinho no seu quarto. Não pegue nas minhas coisas. Não toque no que é meu. Pronto, que coisa mais absurda. Não, na família, é verdade, cada um tem suas coisas, mas as coisas também são colocadas em comum. Eu vou dizer, viu? Eu vou dizer. É tão bonito quando às vezes uma coisa que um irmão não usa mais passar para o outro. Não é vergonha nenhuma. Aquele lá cresceu, a roupa ficou apertadinha para ele. Não é desonra nenhuma usar a roupa do irmão que cresceu. Não é desonra, não é. Acabem com isso. É aprender a partilhar, é aprender a usar as coisas e não deixar que as coisas dominem você. Cuidado, não deixe que na família cristã entre essa mentalidade consumista, superficial. Então a família é o lugar onde se aprende também o valor da partilha, do trabalho.
Qual é o trabalho dos filhos? Estudar é um trabalho. É muito feio ganhar prêmio porque passou de ano. Não, passar de ano é obrigação. Dê presente, mas não porque passou de ano. Passar de ano é obrigação. É o seu trabalho, meu filho. É o seu trabalho. Veja, não encha seus filhos de presente. Não encha seus filhos de brinquedo. Dê o necessário, mas não o excessivo. E que ele aprenda a valorizar o que recebeu. Não é usar uma vez e jogar fora, quebrar e deixar para lá. Ele nunca estará contente com nada. O Dudu me deu aqui um livrinho, achei tão interessante, eu vou ler para você. Olha aqui. Mas eu achei interessante. Como criar um delinquente. Quer que seu filho seja um delinquente? Veja, tem aqui, ó, lista de 10 regras fáceis e infalíveis, preparada pelo Departamento de Polícia de Houston, no Texas, para criar um delinquente. Quais são? Repare só, se você quiser botar a perder o seu filho, se você quiser depois chorar lágrimas de sangue. Primeiro, comece já desde a infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que deseja. Está vendo? E se não conseguir honestamente, consegue roubando. Está aí o Brasil, impregnado de corrupção. Coisas vergonhosas, de quem não se esperava nunca. Tá certo? E não adianta dizer que é imprensa, que é golpe. Não é. É verdade. Sempre foi assim. É verdade. Né? A corrupção, o levar a melhor, o não ter limites, o surrupiar o que é o bem público, o dar o jeitinho para se dar bem burlando a lei. Então, isso tudinho vem de quê? De uma educação, começa aqui, uma educação sem Deus, uma educação deficiente na infância. Então, comece já desde a infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Faça isso. E quando crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que deseja. Olhe, querido irmão, querida irmã, ama de verdade quem coloca limites. Ama de verdade quem sabe dizer sim e sabe dizer não. Segunda regra para criar um delinquente. Quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Então, apoie tudo que é mau comportamento, nome feio, brutalidade do seu filho. Diga, como é bonitinho, olha como ele é esperto. Não. A Escritura diz, corrige teu filho desde cedo, para que depois não tenhas que chorar por ele. Tá vendo? Então, a correção que um pai, que uma mãe dão. A correção, limites. E ensinar desde cedo o seu filho a ver o que é certo e a ver o que é errado. Escute outra aqui, né? Assessoria do Dudu, escute aqui. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 21 anos de idade e daí decida por si mesmo. Isso, crie seus filhos como Deus cria batata, à toa no tabuleiro. O pessoal da cidade não sabe como é que planta batata, mas batata você plantava nas cabeças de canteiro. Eu me lembro dos tabuleiros de Junqueira, em Alagoas, você enterrava ali a batata e deixava à toa. Batata não precisa de cuidado, entende? Então, em Junqueiro se diz assim, quando um pai não ligava para o filho, eu escutei muito meu pai dizer, aquele cria filho como Deus cria batata, à toa. Não cuide, não dê limites. O primeiro cuidado é a educação religiosa. Se você não der educação religiosa para ele, não, quando ele crescer, ele decide. Sabe o que ele vai decidir quando crescer? Viver a vida do jeito dele, sem religião nenhuma. Não. Você espera que seu filho complete 18 anos para vaciná-lo? Você espera que seu filho decida por si só, quando tiver de maior, para mandá-lo para a escola? Não. As grandes escolhas da vida, você decide pelo seu filho. É a lei da natureza. Isso é lei natural. Quem educa os filhos é o pai e a mãe. Entende? Quem decide que educação dá aos filhos são pai e mãe. E ninguém pode se meter. Se você é cristão, se você é católico, você tem que dar educação religiosa aos seus filhos. Se você não der, você responderá a Deus por omissão. Nosso Senhor lhe deu esses filhos para você cuidar deles, educá-los e gerar filhos para a igreja. Como é que começou a sua família? Com um casamento, com a bênção da igreja.
Os filhos são seus e são da igreja, porque são filhos de Deus. Então, olha aqui, olha. Terceira norma para criar um delinquente. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere que ele cresça para decidir por ele mesmo. Aí ele vai decidir. O crack vai decidir, sim. A bebedeira vai decidir a imoralidade. E você vai chorar. E vai dizer em que eu errei. Tá aí. Vamos lá, vamos lá. A quarta regrinha para criar o delinquentezinho em casa. Apanhe tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas. Faça tudo para ele, que então aprenderá a jogar sempre sobre os outros toda a responsabilidade. É verdade, vai ser um preguiçoso. Vai ser um irresponsável. Como se diz em Alagoas, eu acho que aqui também diz. Vai ser um maloqueiro. Pode ser de gravata, terno e gravata, mas um maloqueiro. Ensine desde cedo o seu filho a trabalhar. Eu já disse, trabalho de criança é estudar. Trabalho de criança é fazer aquilo, o mínimo necessário e indispensável para criar responsabilidade nele. Como é que o menino chega da escola? Deixa a bolsa na área, no jardim. Deixa a camisa na sala. Deixa os tênis na sala de refeição. E deixa as calças em cima da cama de qualquer jeito. E você acha isso lindo? Você pode estar nadando em dinheiro, meu irmão. Pode estar nadando em dinheiro. Ensine seu filho a ter limite, a ter responsabilidade. Isso é que é o maior tesouro. Não é o seu dinheiro, não. O maior tesouro que você dá aos seus filhos. O maior tesouro é o seu amor, primeiramente. O seu amor. A fé em Deus e uma educação sólida. Quinta regra para criar o delinquentezinho. Discuta com frequência na presença dele. Briga de pai e mãe. Discussão de pai e mãe na presença dos filhos. Assim, ele não ficará chocado quando mais tarde a família se desfizer. Pai e mãe nunca discutem na frente do filho. E outra coisa, pai e mãe diante dos filhos têm uma palavra só. Vocês querem discutir alguma coisa nas quatro paredes do quarto de casal. O que um pai disser, uma mãe não desdiz. O que a mãe disser, o pai não desfaz. Um pai nunca deve desmoralizar a mãe diante dos filhos. A mãe nunca deve falar mal do pai diante dos filhos. Porque para um filho, pai e mãe são sagrados. Então, vejam aqui, isso aqui são coisas muito sérias. Sexto, olha essa aqui que beleza, para formar o marginalzinho. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca deixe que ele ganhe o seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades que você passou? Então, crie seu filho paparicando. Crie seu filho sem saber quanto custa as coisas. Crie seu filho dando tudo a ele. Tudo. E você terá depois um mau caráter. Você terá depois um frouxo. Um dilapidador, um gastador do que tem e do que não tem. Quer ver mais? Sétimo, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida, conforto. Negar pode trazer frustrações para o bichinho. Tenha santa paciência. A escritura diz, corrige teu filho com a vara. A vara aqui significa isso, limite. Limite. Bom, se você tem um carrinho, ganhou um carrinho, tá novinho, para que quer outro? Porque tudo que vê passa no shopping, tudo que vê na loja quer você dar. Não. Coloque limites, limites para o seu filho. Ah, mas saiu esse último tênis da moda. Sim, meu filho, saiu da moda, tá na moda, mas o seu tênis está novinho, tá bom. Você vai usá-lo. Dê limites ao seu filho. Limites. Limite fortalece. Limite na comida. Limite na comida. Comer para viver, não viver para comer. Limite no que bebe, limite no conforto. Senão você está criando um reizinho. Outro. Tome o partido dele contra os vizinhos, professores, policiais. Só ele tem razão. Todos têm má vontade para com o filho. Né? O filho pinta e borda na escola. A escola chama você. Você, ao invés de corrigir o seu filho, vai falar mal da escola. Seu filho briga na rua. Você, ao invés de corrigir seu filho, vai brigar com os outros que brigaram com ele. Que coisa. Você está criando um marginal. Pode ter certeza. Nono.
Quando ele se meter em alguma encrenca séria, desta desculpa. Nunca consegui dominá-lo. Olhe, por favor, aprenda a fazer seus filhos assumirem as consequências dos atos que praticaram. Porque assim ele vai medir, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer as coisas. Ele vai saber agir com responsabilidade. E por último, 10. Se você fizer assim, prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino. É verdade. Aí depois dizem, quem foi que eu errei? Nessas coisas. Bom, eu penso que esses conselhos completam, né, colocam bem hoje esses conselhos que a palavra de Deus nos deu nesta segunda leitura. Vamos meditar um pouquinho. Você tem paciência ainda de escutar só um pouquinho? Pois bem, tem só um pouquinho de paciência para a gente escutar mais um pouquinho aqui o Evangelho. Vejam, a Sagrada Família de Nazaré não viveu numa redoma. Pode olhar, a família de Nazaré é como a sua família. Teve momentos de crise. A família de Nazaré, querido irmão, querida irmã, nasceu numa crise. A noiva engravidou e o filho não era do noivo. Desmantê-lo maior do que esse, eu não conheço. Num casamento, tá vendo? A família de Nazaré, logo depois da gravidez, o menino nasceu numa cocheira. A palavra manjedoura, presépio, quer dizer cocheira. Em latim, presépio é cocheira. É o coxo, onde os animais comem. Veja, nasceu na pobreza. A família de Nazaré, logo depois, a mãe já escutou isso. Uma espada vai traspassar teu coração, porque esse menino vai dar tanta confusão que a senhora não imagina, Dona Maria. Veja, foi isso, o velho Simeão. Se fosse no Nordeste, o velho Simeão, imagina, teria dito, ô Dona Maria, venha cá. Esse menino vai dar o que falar. Esse menino vai ser tão polêmico, a senhora se prepare que a senhora vai sofrer tanto por causa desse menino. Imagine. A família de Nazaré começou tendo de fugir da polícia, fugir para o Egito, para o estrangeiro. Você quer maior crise do que essa? A família de Nazaré passou por esse aperto do evangelho de hoje. 3 dias esse menino desaparecido. Ou vontade de dar umas palmadas no menino Jesus. Não é? Repare, 3 dias. Repare que menino danado. Não é? É o santo de Deus, mas é menino. Menino é traquino, né? Às vezes eu aqui me encontro com as crianças nas paróquias, eu digo, e o seu comportamento de 0 a 10? Aí o cara diz 7. Eu digo, eita, esse quando diz 7 é porque deve estar lá para 2 ou 3. Quando diz 10 já não é boa coisa, imagina quando... É menino, é menino. Nosso Senhor é santo, mas era criança. 3 dias e os pais procurando. A família de Nazaré enfrentou a morte de José. Maria fica sozinha depois, vivendo com os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, a parentela de Jesus, para lá e para cá. Veja que coisa. A família de Nazaré teve uma morte trágica do filho único, numa cruz. E essa família foi sagrada. Essa família é santa. Como a sua família é sagrada. Porque o amor entre homem e mulher é o amor querido por Deus, desde a criação. Então, coloque sua família hoje nas mãos de Deus. Como a família de Nazaré viveu nas mãos de Deus. Viveu no temor de Deus. É tão bonito isso aqui. Mas o que significa essa narrativa de hoje? Vamos pensar comigo. José e Maria procuram Jesus 3 dias. No 3º dia encontram Jesus. Ele estava cuidando das coisas do Pai. 3º dia, lembra alguma coisa a vocês? A ressurreição. Essa cena do evangelho de hoje já lembra a ressurreição. No 3º dia, a igreja encontrou Jesus na casa do Pai, ressuscitado, vivo, Senhor. Está vendo? Por que me procuráveis? Lembre da pergunta do anjo das mulheres. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Por quê? Não está aqui, está na casa do Pai, ressuscitou. É muito bonita a escritura. Na vida de Jesus já vai sendo prenunciado os atos da salvação. Então, por que me procuráveis? Mas aqui também é impressionante a humildade de Maria e de José. Veja, Maria e José vêm com todo o afeto humano de um pai e de uma mãe. Meu filho, por que fizestes isto conosco? Olha que nós, aflitos, te procurávamos.
estão no nível humano, que é tão bonito. Mas Jesus joga em outro nível. Por que me procuráveis? Não sabíeis que a primazia da minha vida é o Pai? Pirralhinho de 12 anos, já desse jeito. Jesus experimenta o Pai tão presente na vida dele. O Pai é uma certeza tão grande na vida de Jesus, que ele não tem outro olhar, outro afeto, outro coração, a não ser para o Pai. E diante disso é impressionante. Seus pais não compreenderam. Mas veja, sua mãe conservava no coração todas estas coisas. E aqui uma observação. Ao que tudo indica, quem contou a São Lucas muito da infância de Jesus foi a Virgem Maria. Ao que tudo indica muita coisa, depois que Nossa Senhora faleceu, a igreja começou a espalhar. Antes não ia falar dela, ela em vida. Depois que ela morreu, essas notícias puderam ser faladas claramente, porque está na intimidade da família, e mexe com o coração das pessoas. Interessante que no evangelho dele, São Lucas diz que procurou averiguar desde o início o que teria acontecido, com as testemunhas oculares. Pense que coisa bonita, aquilo que o Salmo diz de Jerusalém, todas as nossas fontes estão em ti. A gente pode dizer para Nossa Senhora, todas as nossas fontes, Virgem Maria, nossas origens estão em ti. Tu viveste tudo isso. Tu soubeste tudo isso. Como é que se pode não amar Nossa Senhora? Como é que se pode não amar esta fonte bendita? E eu queria chamar ainda a sua atenção de duas coisas. Olha o que o evangelho de hoje diz. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré. Desceu. Esse desceu é verdade, é porque Jerusalém é o ponto mais alto. Para Jerusalém se sobe, de Jerusalém se desce. Mas esse desceu tem um sentido espiritual. Jesus desceu para a nossa vida humana pequena, miúda, para a minha vida, a sua vida de cada dia. Desceu, humilhou-se. Vai passar 30 anos numa vida miúda, besta. Tá certo? E outra coisa interessante. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Que mistério! O Filho Santo de Deus foi homem de verdade. Precisou crescer, precisou aprender, precisou perguntar. Que coisa! Ele humilhou-se de verdade. Ele tomou o que é nosso para nos dar o que é dele. Ele tomou a nossa humanidade para nos dar a sua divindade. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque assumiste tudo o que é nosso. Obrigado, Jesus, porque assumiste também a vida da família e santificaste a família. Senhor, abençoa cada família cristã que nasceu do sacramento do matrimônio. Abençoa, Senhor, e ajuda os cristãos a nunca esquecerem a santidade e o valor da família. Ilumina os que estão noivos. Ilumina os namorados, ilumina os que se sentem chamados para a vida no casamento, para que saibam construir, durante o namoro e o noivado, esta vida, de modo que possa depois colher os frutos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Até domingo, com a graça de Deus.